Brasileiro de 23 anos morre nos Estados Unidos sob custódia da Agência de Imigração após cruzar fronteira do México. No Arizona, 130 containers são usados para concluir obra e fechar buracos abertos na fronteira sul, principalmente em Yuma, que virou ponto de cruzada dos brasileiros. Fake news. 4 em cada 10 brasileiros afirmam receber notícias falsas todos os dias, preocupando autoridades diante das eleições. Flagrante impressionante. Em Oklahoma, menino de 10 anos salva a mãe de afogamento durante convulsão na piscina. E a cantora Anitta fez história neste final de semana e se tornou a primeira brasileira a vencer o mais importante prêmio de música dos Estados Unidos. Boa noite. Olá, boa noite. A edição de hoje começa com a triste notícia de que um brasileiro morreu sob custódia da Polícia de Imigração americana. Ele foi preso depois de entrar ilegalmente aqui nos Estados Unidos pelo México. O rapaz tinha 23 anos, era de São Paulo e se arriscou nessa travessia para realizar o sonho de rever a mãe que mora aqui no território americano. Eles não se viam há 15 anos. Agora, a família quer saber como e por que ele morreu. Kesley Vial foi capturado pelos agentes de fronteira no Texas em abril, logo depois de cruzar o muro pelo México. O brasileiro foi levado para um centro de detenção de imigrantes indocumentados no Texas. Pouco depois, foi transferido para a custódia do ICE, a Polícia Imigratória Americana, para ser deportado. Mas no dia 17 de agosto, o brasileiro foi encontrado inconsciente na cela em que estava. Kesley foi levado para o hospital, mas não resistiu e morreu 10 dias depois. O ICE informou o consulado e os parentes do rapaz, mas até agora não divulgou a causa da morte. O caso do brasileiro levantou dúvidas sobre a prisão de imigrantes e o tratamento que eles recebem dos agentes americanos. A agência de imigração afirmou que está realizando uma revisão geral no sistema por causa desse incidente e garantiu ainda que todos os imigrantes presos recebem assistência médica. O governo destina cerca de 300 milhões por ano só para esses tipos de serviços com indocumentados presos. Os familiares de Kesley estão cobrando respostas e o exame da autópsia. É muito importante de ressaltar o fato que qualquer indivíduo que entra pela fronteira ou não tem direito a cuidados médicos. Mesmo detido e tendo entrado ilegalmente no país, qualquer indivíduo tem direito de passar por cuidados médicos e caso esteja enfrentando alguma doença, esteja passando mal, tem sim enfermeiros e médicos disponíveis nos centros de detenções e caso seja alguma coisa mais séria, o detido, que é a pessoa que passou pela fronteira e entrou ilegalmente, é chamada de detidos. Eles são encaminhados a hospitais, sim, que trabalham em conjunto com os centros de detenções. Nesse caso desse jovem, que é um caso muito triste, onde ele foi encontrado morto no centro de detenção, a gente ainda não tem muitos detalhes sobre a causa da morte dele. Mas certamente, se isso foi um descuido ou simplesmente foi falta de auxílio do centro de detenção, seria cabível sim uma indenização à família do jovem. Ainda no assunto fronteira, o governador do Arizona confirmou que concluiu o plano de fechar os espaços vazios do muro que separa o estado do México. Eram 5 pontos que formavam quilômetros de intervalos entre as partes do muro que começaram a ser construídos aí na gestão do ex-presidente Donald Trump. Para tapar esses buracos, o governo do Arizona usou 130 containers com cerca de 22 pés de altura e adicionou arame farpado no topo deles. Uma das regiões que estavam abertas era na cidade de Yuma, que nesse último ano ganhou destaque nacional por se tornar uma das áreas mais usadas pelos imigrantes na travessia ilegal aqui para o país.
se tornou inclusive um ponto conhecido de passagem dos brasileiros. Apesar da maioria da população do Arizona aprovar essa iniciativa do governo de usar containers, boa parte diz desacreditar que a estratégia impedirá que imigrantes sigam tentando ultrapassar essa barreira. O governo do Arizona culpa a administração Joe Biden por não cumprir a promessa de terminar a obra na região. O projeto com os containers custou ao estado 6 milhões de dólares. Agora a gente fala sobre os perigos das fake news, as notícias falsas que circulam cada vez mais na internet, provocando muita confusão e, claro, desinformação. Pois é, olha, um levantamento feito com pessoas do mundo todo acaba de revelar que o acesso às fake news está cada vez maior, principalmente entre os brasileiros. Olha só. Hoje, 4 em cada 10 brasileiros afirmam receber fake news diariamente. Quando perguntados se têm medo de cair no conto de alguma notícia falsa ou isso acontecer com um parente, o número de brasileiros que respondeu sim chega a 65%. Já quando o assunto é disseminar fake news, 43% dos brasileiros afirmam já ter enviado um post, vídeo, imagem ou notícia e só mais tarde terem percebido que se tratava de uma informação falsa. Ainda segundo a pesquisa, os mais jovens com idades entre 18 e 25 anos são os mais propensos a assumir o envio. Ao mesmo tempo, eles também são os que mais verificam as informações recebidas por redes sociais ou WhatsApp. O meio mais utilizado para essa checagem é recorrer ao Google e incluir as palavras notícia falsa, propaganda e legítima junto com as informações recebidas. Hoje, as notícias falsas mais recebidas entre os brasileiros são ligadas à política, o que preocupa autoridades há poucas semanas das eleições presidenciais no país. Desde 2020, o Tribunal Superior Eleitoral tem uma página especial para desmentir as fake news, chamada de Fato ou Boato. A iniciativa reúne notícias verificadas sobre votos, urnas eletrônicas e outros assuntos, a fim de enfrentar os desafios negativos provocados pela desinformação. Fake news, termo muito utilizado durante as eleições de 2016 entre Hillary Clinton e Donald Trump. Um usava muito para atacar o outro nessa questão. Agora, o termo fake, que seria falso, não vem dos dias de hoje. Inicia-se lá no século XIX, onde autores começaram a criar histórias falsas a respeito de outras pessoas. Porém, a forma de checar mudou-se muito para os dias de hoje. Quem diria ali o Covid, né? Muitas vezes, durante o Covid, nós tínhamos verdades imutáveis e depois foram se mostrando ali realidades diferentes. No Brasil tem um peso ainda muito maior a fake news. Afinal de contas, existe até um inquérito chamado Inquéritos das Fake News, onde esse inquérito foi aberto por Dias Toffoli, então presidente da Casa em 2019, e ali como relator Alexandre de Moraes, o qual tem uma grande rixa com o governo Bolsonaro. Então, mais uma vez, no Brasil você tem uma instalação diferente com relação ao termo. Depois do intervalo, a gente fala sobre o anúncio do governo de que vai acabar com o programa aí que enviava testes de Covid gratuitamente para a casa da população. E tem também reportagens sobre o setor imobiliário. As construções de casas novas desaceleraram aqui nos Estados Unidos por causa da inflação alta. A gente volta já já. Américas no ar. Oferecimento BB Américas, a nossa gente faz a diferença. Automate Car Solutions, excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef, melhore agora sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA, porque você merece o melhor. Perm Shield, precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. E olha, o governo federal anunciou que está encerrando a oferta de envio gratuito de testes de Covid para a casa da população. A medida vai se encerrar na próxima sexta-feira, já que o Congresso não forneceu o financiamento adicional necessário para que esse programa continuasse. A administração de Joe Biden iniciou o envio gratuito de testes de Covid em janeiro deste ano, permitindo aí que qualquer pessoa pudesse pedir 4 testes por família. Em março e maio aconteceram novas rodadas de envio gratuito, tornando todas as famílias elegíveis para ter mais de 1 dúzia de testes de Covid de graça. Esse anúncio chega com mais um indicativo de que a pandemia finalmente está se aproximando do fim. Dados do governo mostram que os casos seguem em queda acentuada aqui no país. Nas últimas 2 semanas, por exemplo, as infecções caíram 14%.
E dos 50 estados norte-americanos, apenas 6 registram um aumento no número de casos nesse mesmo período. Bom, agora a gente muda de assunto para falar da violência nas escolas. Um relatório apontou que nunca na história americana foi registrado tanto ataque armado como agora. Pois é, olha, desde agosto do ano passado até maio deste ano, já foram quase 200 incidentes com armas de fogo. É o maior registro em quase uma década. O relatório foi divulgado pela organização não governamental Everytown for Gun Safety. O grupo informou que a média americana de incidentes com revólveres ou rifles em instituições de ensino girava em torno de 75 pessoas desde 2013. Mas no ano passado, essa realidade piorou e muito. O número de ataques com armas de fogo dobrou e ultrapassou as expectativas e previsões de especialistas. Desde agosto de 2021 até maio de 2022, já foram registrados 193 atentados em colégios. É a maior onda de violência em quase uma década nos Estados Unidos. O relatório apontou ainda que a maioria dos tiroteios escolares são realizados por um aluno ou ex-aluno, e geralmente com armas da própria casa. O grupo Everytown for Gun Safety disse que a grande maioria desses ataques eram evitáveis e citou 3 pontos. O primeiro, os ataques foram cometidos por adolescentes com problemas mentais que poderiam ter sido previstos e tratados. O segundo, o acesso às armas. Os revólveres e rifles deveriam estar trancados em locais seguros dentro de casa, evitando o acesso dos jovens. E o terceiro, as escolas, portões e portas fechadas, sistemas de câmera em funcionamento e vigias poderiam ter evitado a entrada desses atiradores. E agora a gente fala de moradia. O número de casas novas construídas aqui nos Estados Unidos caiu 9,6% em julho. E o motivo, claro, foi a inflação alta. Pois é, o setor de materiais de construção não ficou ileso à crise econômica que atinge o país e também viu os preços subirem. Os detalhes com a Cone Rocha. O número de construções novas também caiu um pouco mais de 8% em comparação ao ano anterior. Especialistas apontam que as taxas elevadas das hipotecas, o aumento dos preços de materiais e as constantes interrupções na cadeia de fornecimento são os principais motivos desse declínio no mercado. Uma pesquisa revelou que a confiança do consumidor nas construtoras também caiu no mês de agosto e é a mais baixa desde o colapso do setor imobiliário de 2007. Com exceção ao início do ano de 2020, que foi um período atípico por causa da pandemia. Essa foi a maior queda do movimento de compras de casas novas desde 2014. Depois do intervalo, tem reportagem especial sobre uma força-tarefa montada na Califórnia para reduzir o número de casos de assédio e estupro no estado. E a gente também fala sobre uma investigação que o governo dos Estados Unidos está abrindo contra as operadoras de celulares aqui no país com relação às políticas de retenção de dados dos usuários. A gente volta já já. Já estamos de volta e a Califórnia está montando uma força-tarefa com o intuito de reduzir o número de casos de assédio e estupro no estado, principalmente em Hollywood, onde fica a indústria cinematográfica que atrai turistas o ano todo. Olha, estima-se que mais de 40 mil pessoas sejam vítimas de algum tipo de violência sexual todos os anos aqui nos Estados Unidos. A Eloaura Zen conta essa história pra gente. Testes para saber se bebidas estão contaminadas com Boa Noite Cinderela ou com a droga do estupro, como é conhecida por aqui, serão entregues de graça em bares e clubes noturnos em West Hollywood, uma das regiões mais badaladas de Los Angeles. A ideia é disponibilizar esse mecanismo que, com uma única gota, acusa a presença de 2 substâncias bastante famosas para abusos, ketamina e GHB. Além do material, será também entregue aos solicitantes um QR Code com informações de como proceder com segurança caso a bebida teste positivo para um desses elementos. Considerada exagerada para muitos, ativistas alegam que se trata de uma medida necessária. Em janeiro deste ano, um relatório apontou que, entre 2016 e 2021, 30 casos de importúnio e assédio sexual ligados a bebidas alteradas foram registrados apenas nesta área de West Hollywood. Outras ideias estão sendo discutidas a fim de fazer da noite de Los Angeles um lugar mais seguro para todos.
O Boa Noite Cinderela é uma coisa que acontece com muitas mulheres. Eu já mesmo passei por isso uma vez. E é uma coisa muito triste. As mulheres se sentem desprotegidas nas noites, né? Não acontece só com mulheres, mas as mulheres que passam mais por isso. Então, ficar sabendo sobre esses testes gratuitos pra gente poder saber se tem alguma substância dessa na nossa bebida é muito importante. Então, esse novo projeto que está acontecendo em West Hollywood é muito importante para as mulheres, para a segurança das mulheres, das pessoas que passam por isso. Então, vamos todas nós compartilhar umas com as outras para que todas saibamos que temos acesso a isso, temos acesso à segurança. Eu achei super prático esse teste, uma ferramenta importante que agora a gente tem para tentar nos proteger de que coisas ruins aconteçam nas nossas vidas. Eu espero que um dia essa praticidade chegue no Brasil e no mundo inteiro. Agora a gente fala sobre o uso dos celulares. A gente sabe que hoje em dia tudo que a gente faz nesses aparelhos é monitorado. Pois é, o mercado de dados é bem valioso, né? Por isso, o governo daqui dos Estados Unidos anunciou que vai investigar como as operadoras de celular daqui do país estão usando os dados do consumidor. As investigações serão feitas pela Comissão Federal de Comunicações. Ela quer saber se as operadoras de celular estão cumprindo as regras que exigem a divulgação aos consumidores de como são usados e compartilhados seus dados, principalmente de localização. Segundo o governo americano, essas informações e dados de geolocalização são realmente confidenciais. É um registro de onde estivemos e quem somos. Por isso, as operadoras são proibidas de compartilhar esses dados. Em julho, a presidente da comissão já havia pedido às 15 principais operadoras de celular dos Estados Unidos, incluindo Verizon, AT&T, T-Mobile e Comcast, informações sobre suas políticas e práticas de retenção de dados e privacidade. Agora a gente fala sobre a fome que assola milhões de pessoas aqui nos Estados Unidos neste momento. Hoje, segundo dados do próprio governo, 10% da população, o que representa quase 14 milhões de pessoas, vivem em situação de insegurança alimentar. Olha, para tentar encontrar soluções para essa crise, em setembro, a Casa Branca vai sediar uma cúpula de saúde de combate à fome. O encontro vai reunir líderes governamentais, acadêmicos e ativistas na intenção de produzir uma estratégia nacional com ações efetivas para acabar com a fome no país. Segundo o governo, a falta de acesso a alimentos saudáveis e acessíveis é um dos muitos fatores que afetam a fome e as doenças ligadas à nutrição. E a pandemia de Covid-19 exacerbou mais ainda esses desafios. A cúpula também pretende estabelecer um plano para reduzir até 2030 as doenças relacionadas à alimentação aqui no país. A Casa Branca disse ainda que o governo quer reduzir as disparidades entre as comunidades mais afetadas pela fome e pela má nutrição. Olha, a última vez que o governo dos Estados Unidos realizou um evento como esse foi no ano de 1969. E depois do intervalo, a gente mostra o flagrante incrível de um herói de 10 anos. Em Oklahoma, um menino evitou que a mãe se afogasse após uma convulsão e salvou sua vida. Olha, a gente mostra também, claro, como ontem a brasileira Anitta entrou para a história da música ao se tornar a primeira artista do nosso país ao levar para casa um VMA, que é um dos mais importantes prêmios musicais do mundo. Até já! Américas no ar. Oferecimento BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA. Porque você merece o melhor. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Já voltamos e para falar da NASA, o tão esperado lançamento da primeira nave espacial não tripulada rumo à Lua foi suspenso. O motivo foi um defeito num dos principais motores dos foguetes. A nova tentativa de lançar a missão Artemis será na próxima sexta-feira.
A imagem do foguete parado, prestes a ser lançado no Centro Espacial Kennedy, paralisou o Cabo Canaveral e as regiões vizinhas. Às 8h30 da manhã, vários locais estavam lotados de turistas e moradores para ver o que deveria ter sido o lançamento histórico da nave rumo à Lua. Mas na hora programada... Launch Director Charlie Blackwell Thompson has called a scrub of the attempt of launch of Artemis 1. A missão foi cancelada por uma falha em um dos motores do foguete, um vazamento de hidrogênio detectado durante o abastecimento. A notícia foi frustrante para as milhares de pessoas que esperavam para ver o espetáculo no céu. There's a lot that's riding on this test flight. Não era para ser, disse o administrador da NASA, Bill Nelson. De acordo com ele, isso é parte do negócio espacial, particularmente de um voo de testes, onde o objetivo é esgotar as chances de erros e garantir a segurança da tripulação que estará a bordo na segunda etapa da missão, prevista para 2025. A NASA vai tentar realizar o novo lançamento da missão Artemis na sexta-feira, dia 2 de setembro, mas já avisou que essa data ainda pode mudar, dependendo das condições técnicas e do clima. Essa decolagem vai acontecer 50 anos depois da missão Apollo, a primeira que levou astronautas até a órbita da Lua. O foguete lunar de 98 metros de altura, que custa 4 bilhões de dólares, vai levar a nave Orion, não tripulada da missão. A NASA quer testar o módulo, os equipamentos na viagem e na volta em torno da Lua. Todos os dados serão enviados para a base de comando, onde serão analisados. A missão deve durar 42 dias, 3 horas e 20 minutos e vai percorrer uma distância total de 2,1 milhões de quilômetros. Se tudo der certo, em 2025, a missão Artemis vai decolar com a primeira mulher negra rumo à Lua e entrar para a história mundial. Infelizmente foi cancelado esse grande evento, onde o homem retornaria à Lua, mas na próxima sexta-feira eu estaria aqui novamente, presente, para testemunhar desse grande acontecimento que vai, com certeza, mudar toda a história da humanidade. Agora a gente fala da história emocionante que aconteceu em Oklahoma. Um menino de 10 anos salvou a vida da mãe, que estava tendo convulsões dentro da piscina e se afogando. Toda essa cena de tirar o fôlego foi gravada pelas câmeras de segurança da casa. E claro que esse ato heróico viralizou na internet. Olha só. Ao perceber que a mãe estava se afogando, o menino não pensou 2 vezes. Se jogou na água e puxou a mãe até a escada, levantando a cabeça dela para ficar fora da água. Gavin Caney conta que agiu de impulso ao ouvir um gemido, uma respiração ofegante e um grito. So then I looked and then I saw her seizing and then I went and I jumped in and I got her back to the ladder. A bravura do menino foi reconhecida pela polícia da cidade. Na frente de todos os amigos, Gavin recebeu uma placa por salvar uma vida na sede policial. O chefe disse que Gavin era um herói e por isso estava ganhando esse reconhecimento. Let him know that he is a hero. A mãe não escondeu o orgulho e a alegria em relação ao filho quando ele recebeu a placa e contou que ao ver a imagem através das câmeras de segurança, ela ficou feliz por ver a ação e ao mesmo tempo com o coração partido. At the same time, it was heartbreaking to watch. Com a placa na mão, Gavin era só sorrisos. O menino herói foi reconhecido na cidade e no mundo também. As imagens do salvamento já foram vistas mais de 20 mil vezes na internet. Impressionante essa imagem, né, Evelyn? Ainda mais a calma dele, a capacidade de conseguir perceber que a mãe está precisando de ajuda e entrar e conseguir realizar isso, não entrar em pânico, né? Imagina, gente, 10 anos de idade, uma criança. Impressionante. Uma responsabilidade tremenda, né? E a Ruth estava falando que é a segunda vez, né? Que ele fez isso. A segunda vez. A primeira vez ele tentou fazer aquele método Heimlich que você aperta no tórax. A mãe estava se afogando com alguma coisa, não deu certo. Ele foi, pegou o telefone, o 91, e o 91 orientou o que ele tinha que fazer. Parabéns, né? Herói pela segunda vez. Parabéns, olha, impressionante. Bom, pessoal, vamos agora para a nossa previsão do tempo, ver como é que vai ficar o clima amanhã em todo o país. A gente começa por Boston com um sol forte, máxima de 89. Temporal previsto em New York e em Washington também com mínima de 69. Em Miami também chove bastante, mínima de 81. Na região aí central do Texas, tempo encoberto em Dallas e temporal previsto também para Houston. O sol nem aparece por lá, Ruth.
Pois é, olha, em Washington, em Seattle, vamos ver como é que tá. Sol aí, mínima de 61, máxima de 85 graus Fahrenheit. São Francisco, tempo encoberto, sol entre nuvens, mínima de 57. Los Angeles, sol, máxima de 88. E Las Vegas, sol, máxima de 109 graus Fahrenheit. Subindo. Subindo. E como a gente falou na semana passada, aquele temporal que saiu do Texas está realmente caminhando para a região da Flórida, né? Tá indo pro outro lado, realmente. Todo mundo para ficar atento aí. Bom, pessoal, agora a gente fala de música. Afinal, ontem o Brasil fez história aqui nos Estados Unidos. A cantora Anitta se tornou a primeira brasileira a vencer o prêmio VMA de música, o mais importante daqui do país. Olha, ela venceu pela categoria de melhor música latina com o hit Envolver. Além de levar o prêmio histórico, ela ainda se apresentou no palco, dançou funk e foi aplaudida de pé. Anitta quebrou tudo. Ela se tornou a primeira brasileira a subir num palco do VMA, o mais importante prêmio da música nos Estados Unidos. No palco, ela cantou o hit Envolver, que há semanas está no topo das mais tocadas no mundo. Quando a plateia achava que a apresentação já era de tirar o fôlego, Anitta surpreendeu e arrasou com uma sequência de funk, levantando a bandeira para o ritmo brasileiro que por anos sofreu tanto preconceito. A transmissão aconteceu ao vivo e foi vista pelo mundo todo. No final, Anitta foi aplaudida de pé pela plateia. Minutos depois, Anitta foi surpreendida ao ter que voltar para o palco, dessa vez para levar uma estatueta para casa. Anitta, Envolver! A maior cantora pop do Brasil andou incrédula até o palco. Muito aplaudida, ela disse que não esperava levar o prêmio de melhor música latina. Tonight it's the history, it's the first time of Brazil. Esta noite é histórica, é a primeira vez que o meu país está num prêmio como este, disse. Anitta agradeceu à família e aos fãs e contou que durante anos o ritmo que ela mostrou no palco, o funk, foi considerado um crime no Brasil e que para qualquer pessoa que, como ela, nasceu e cresceu nas favelas, era impossível imaginar que esse reconhecimento um dia aconteceria. We never would think this is possible, so thank you so much. Ao descer do palco, uma fila de fotógrafos se formou para registrar o momento histórico da cantora brasileira. No Brasil, o povo acompanhou o feito felizão. A própria Anitta postou este vídeo mostrando a comemoração de um grupo num bar. Ela também compartilhou a reação da família dela, que acompanhou a premiação do Rio de Janeiro. Anitta! Minutos após o feito histórico, a rainha do pop brasileiro concedeu entrevista à rede de TV norte-americana MTV e falou sobre o seu último álbum. I couldn't even believe I got Missy on the track. It's just such an icon. A Anitta representa bastante coisa, você gostando ou não do que ela faz, de como ela faz. Para mim, ela representa persistência, resiliência, exemplo de foco, né? Você focar naquilo que você quer. A Anitta, pra mim, é tudo isso. Eu acho que é um momento de parabenizar ela, sabe? De celebrar o que tá acontecendo, porque ela é uma mulher que se posiciona, ela é uma artista que representa, sim, o Brasil em várias esferas, em várias situações, em vários momentos. E eu tenho muito orgulho de ter a Anitta ganhando esse prêmio lá no VMA. Então, parabéns pra ela. É só o começo de uma nova era. Já nesta manhã, Anitta foi às lágrimas nas redes sociais ao falar com os fãs norte-americanos. Ela falou sobre o momento tão especial para o Brasil e o reconhecimento do funk como um ritmo de sucesso internacional. Even more like with my rhythm. Incrível, né? Não tem como a gente não ficar orgulhoso do Brasil e da trajetória que ela está fazendo, levando o nome do nosso país e o nosso ritmo para o mundo todo. E não tem como não dançar, né? A gente entra no ritmo. Pois é, eu vou contar uma curiosidade. Quando a Anitta começou a carreira, eu fui uma das primeiras pessoas a entrevistá-la. Quando ela lançou, como é que era?
É a música das Poderosas. As Poderosas. Prepara, que agora é hora do show das Poderosas. Fui uma das primeiras a entrevistar ela. Muito legal, fico muito orgulhosa. A partir dali ela só subiu, né? Só subiu. Meteórica. Meteórica, parabéns, viu? Mereceu. Bom, pessoal, a edição de hoje termina aqui. A gente volta a encontrar vocês de novo amanhã, às 7h30 da noite. Você já sabe, a gente chega sempre depois do Cidade Alerta. Você fica agora, então, com a terceira temporada da série Reis. Boa noite. Boa noite.